a todas e a todos. First of all, I would like to thank Birgitta for the nice and inspiring presentation. E queria agradecer a presença dos colegas de painel, a Paula Silva, a Leila Marques e o João Paulo Almeida, por partilharem este momento connosco, e a todos os presentes. Temos tentado acompanhar, temos tido cerca de 100 participantes. Naturalmente agradecer a presença também do Estado de Estado, da Juventude e Desporto e Estado de Estado da Cidadania e Igualdade. E, entretanto, eu vou só partilhar aqui a tela com a apresentação. Penso que estão a ver. Sim. Estamos. Muito bem. E, portanto, continuando aqui na ronda de agradecimentos, muito rapidamente, para não atrasar a iniciativa, naturalmente um agradecimento especial à equipa da Direção Regional Lisboa e Vale do Tejo, à Diretora Regional Eduarda Marques e toda a equipa, à Cristina Almeida, que tem acompanhado este projeto do All-in desde o início, e também outros projetos no contexto do Conselho da Europa e da União Europeia que se relacionam com esta temática, que ao fim e ao cabo assumiu a organização operacional deste fórum também, e a construção dos planos que estão em cima da mesa para debate. Como foi dito já hoje, esta iniciativa enquadra-se no âmbito das comemorações dos 75 anos das Nações Unidas e dos 65 anos também da adesão de Portugal a essa organização, e, portanto, pensamos que não poderia haver melhor forma de assinalar este período, este ano, e também o dia de ontem, que foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos, falando deste direito fundamental inscrito na nossa Constituição, que é o direito ao desporto. Como vos referi, vamos falar essencialmente neste painel sobre números, sobre alguns factos. O All-in é um projeto conjunto entre o Conselho da Europa e a União Europeia, que decorreu entre março de 2018 e outubro de 2019, e em que Portugal participou, portanto, desde o primeiro momento. Teve como finalidade traçar um retrato das desigualdades de género que ainda persistem em muitos aspectos no mundo do desporto, na prática desportiva, na atividade do treino, nas funções de liderança, na representação nos meios de comunicação e também no desporto base e no desporto de alto rendimento. Pretende também este projeto apoiar as autoridades públicas e organizações desportivas na definição e implementação de políticas e programas que promovam a igualdade entre homens e mulheres no desporto, incorporando uma estratégia na perspectiva das mulheres, portanto, mainstreaming de género. O projeto abrange a recolha de dados em 18 países parceiros, contando ainda com o apoio do Comitê Olímpico Internacional, incluindo a Albânia, a Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Israel, Lituânia, Montenegro, Holanda, Sérvia, Espanha e Portugal, e tem por base um conjunto de indicadores essenciais, básicos, relacionados com a igualdade de género, em 6 áreas estratégicas: a liderança, o treino, a participação, a violência baseada no género e os meios de comunicação, a fim de monitorizar o progresso e permitir comparações entre países e desportos e apoiar a definição de políticas baseadas em evidências. Portanto, este é o ponto de partida, foi um ponto de partida relativamente ao qual nós estamos neste momento a dar sequência. Os resultados deram lugar à produção de um conjunto de recursos que podem ser observados de uma forma interativa através do dashboard How Gender Equality is Addressed in Europe, que está disponível no link que podem visualizar em baixo e que eu, quando acabar a intervenção, também partilharei no bate-papo para que possam explorar. É um dashboard muito interativo e interessante, também do ponto de vista gráfico, e permite comparar uma série de dados de países, modalidades
e por outros tipos de filtros. Portanto, o que se pretende é tornar as desigualdades de género visíveis nesta primeira fase, neste primeiro passo, para criar depois um plano de ação que queremos desenvolver e implementar no nosso país, com o envolvimento dos principais interessados, quer sejam do setor público, quer sejam do setor privado. A fotografia foi traçada coloca-nos muitos desafios e o progresso na Europa é lento, fragmentado, apesar de há muito existir o reconhecimento que esta área constitui uma preocupação e é um imperativo para a central das políticas públicas de desporto. Mas vamos ver alguns indicadores relativamente ao nosso país, relativamente à participação. O último Eurobarómetro do desporto e também os anteriores, e sobre o exercício físico, revela que 74% dos portugueses nunca ou raramente fazem exercício físico ou praticam desporto. Apenas 26% têm algum tipo de prática. E tanto as mulheres como os homens portugueses estão longe das médias dos europeus, sendo Portugal o quinto país mais sedentário. Nas mulheres a situação é pior, apenas 22% têm algum tipo de prática, enquanto os homens, 32%, têm algum tipo de prática, sendo que cerca de 3 em cada 4 mulheres nunca ou raramente faz exercício físico ou pratica desporto. Estes dados mostram ainda que, à medida que a idade avança, também aumenta a probabilidade de não se fazer exercício ou de praticar desporto. Para as mulheres, o indicador é, infelizmente, ainda pior, pois a partir dos 25 anos diminui drasticamente a sua prática desportiva. 56% das raparigas e mulheres entre os 15 e os 24 anos têm algum tipo de prática, passando depois para 26% quando falamos de um segmento entre os 25 e os 39 anos. Na prática desportiva federada, e focando sobretudo nas federações com modalidades olímpicas, as mulheres são cerca de 1/3 dos praticantes filiados. O futebol e o ciclismo, sobretudo este a quem estive ligado profissionalmente e na direção durante muitos anos, são duas modalidades esportivas em que quase a totalidade dos praticantes federados são homens, respectivamente 95% e 94%. Ao passo que na ginástica, a maioria, como seria de esperar, 87%, pelo contrário, são mulheres. Na liderança do desporto, os valores são igualmente desequilibrados. Em termos de membros de direção, o Comitê Olímpico de Portugal tem uma representação de mulheres de 20%, enquanto nas federações esportivas são apenas 14%. Nenhuma federação tem uma representação equilibrada de mulheres e homens na direção e 7 federações não têm qualquer mulher na direção, nomeadamente atletismo, boxe, canoagem, ciclismo, equitação, tiro e desportos de inverno. Ao nível do enquadramento técnico, segundo os registros dos títulos profissionais, na atividade de treinador, treinadora, apenas 15% são mulheres. E se este número de treinadoras é reduzido, é diminuto, verifica-se ainda que a sua presença vai decrescendo à medida que evolui a carreira de treinador, treinadora, existindo uma residual percentagem de treinadoras no alto rendimento. Com o grau 1, temos 18% de treinadoras, enquanto no grau 4, as treinadoras representam apenas 3%. Na atividade técnica de exercício, a distribuição é também, como seria de esperar, um pouco mais equilibrada, mas ainda assim, em cada 100, apenas 37 são mulheres. Relativamente à arbitragem e ajuizamento no desporto nacional, as mulheres representam cerca de 1/4 dos árbitros juízes filiados nas federações.
E por todos estes dados, é importante a definição de um plano de ação para aumentar a participação das mulheres no desporto. E basicamente é disso que também vamos falar agora. Importa ter esse plano nacional de ação, porque a igualdade tem um impacto positivo na sociedade como um todo, não esquecendo as mulheres, que as mulheres representam mais de metade da sociedade portuguesa, e desde logo porque tem impacto em diferentes domínios. Na saúde pública e desenvolvimento social, o desporto proporciona às raparigas e rapazes, mulheres e homens um ambiente propício à sua educação e desenvolvimento social, contribuindo para promover a saúde e o bem-estar na sociedade. Também tem um impacto muito positivo na educação. O desporto permite que as raparigas e os rapazes desenvolvam valores essenciais para a sua vida, numa sociedade democrática, como o fair play, o respeito pelos outros, o respeito pelas regras, o espírito de equipa, a tolerância, a responsabilidade, que contribuem para transformá-los em cidadãos mais ativos e responsáveis. E também na inclusão social. O desporto promove a integração social dos rapazes e das raparigas, mulheres e homens, de grupos desfavorecidos expostos a discriminações múltiplas, como vimos há pouco, em função da idade, da etnia, da origem social, da orientação sexual e deficiência, contribuindo para uma melhor compreensão entre comunidades, incluindo regiões em conflito. Mas o desporto é, por outro lado, um poderoso meio para influenciar a sociedade. Pela visibilidade que tem e por ser uma das instituições sociais mais poderosas, mais abrangentes, podendo ser um veículo importante de promoção da igualdade de género, bem como do empoderamento das mulheres e das raparigas. Mas ainda mais importante do que tem um impacto também destes aspectos na sociedade, tem um impacto no próprio movimento desportivo, nas organizações desportivas, nomeadamente no seu crescimento económico. As mulheres representam mais de metade da população portuguesa, como foi dito, e a sua maior adesão permite uma expansão do mercado do desporto, através do alcance de todos os grupos e perfis individuais, atraindo maior interesse do público, obviamente, do investimento privado e, por sua vez, potencialmente, mais associados e mais sustentabilidade financeira. Mas também na imagem positiva que passam. A igualdade entre homens e mulheres está geralmente associada a organizações progressistas que respondem às mudanças sociais, pelo que pode contribuir para melhorar a imagem das organizações aos olhos dos associados, dos adeptos, dos espectadores, dos meios de comunicação, de potenciais patrocinadores e do público em geral. Tem também um impacto no desempenho. A diversidade dentro de uma equipa, como sabemos, seja ela desportiva ou empresarial e nas organizações em geral, traz perspectivas variadas, produz uma análise das questões mais multifacetada e desencadeia um maior esforço de todos, o que leva a melhores decisões e desempenhos. E, por fim, tem um impacto ao nível do potencial dos recursos humanos disponíveis. No contexto em que as organizações desportivas frequentemente vivem, com dificuldade de recrutamento de treinadores, atrair voluntários, dirigentes e outro tipo de agentes, investir nas mulheres pode levar a um aumento dos recursos humanos disponíveis, quer em quantidade, quer, obviamente, ao nível também das competências. E com esta referência chegamos perto da minha intervenção. Quero terminar mais uma vez reforçando o agradecimento a todos os participantes nos painéis, sobretudo também a quem vai participar nos 5 grupos de trabalho amanhã, também quem se disponibilizou para moderar. Agradecer naturalmente também ao Walter Madureira para estar aqui a fazer a apresentação e pivô deste evento. Muito obrigado. E finalizar deixando aqui uma mensagem, essencialmente acreditar que neste desporto mais plural, que permite concretizar este direito fundamental inscrito no artigo 79 da Constituição,
nós acreditamos que concretizamos mais facilmente o princípio de que o desporto, no desporto deve haver lugar para todos e para todas, ou como atualmente gostamos de dizer no IPDJ, a tua escolha é a nossa missão. Muito obrigado a todos.